Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Previdência Facilitada. Meu nome é Audrey Santa Rosa Posa, advogada especialista em direito previdenciário. Olha só, hoje nós vamos conversar sobre várias ações diretas de inconstitucionalidade que estarão sendo julgadas nos próximos dias sobre vários dispositivos da Emenda Constitucional 103 de 2019, especialmente no que concerne aos servidores públicos. Então, são as ações que retratam diversos assuntos importantes, os mais complexos, e então, convido vocês para ficar até o final, vão deixando seu like, se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal, compartilhem e vão comentando aí as dificuldades que vocês tenham, as dúvidas em relação a essas ações diretas, certo? Então, vamos lá. Bom, nós tivemos recentemente já o voto do relator, que seria o ministro Barroso, tá? Que ele votou pela manutenção, infelizmente, das regras da reforma da Previdência, tá? Porém, é claro que isso vai ser submetido a plenário, né? Algumas das situações discutidas nessas ações diretas, nós vamos estar aqui mencionando, não de todas as ações, mas das mais importantes, os pontos que foram levantados, ou seja, os pontos em que está sendo alegada a inconstitucionalidade da reforma. É, assim, extremamente relevante esses julgamentos que estão para sair nos próximos dias, tá? Então, ele já apresentou o voto em 12 ações diretas, tá, de inconstitucionalidade, que questionam, então, vários dispositivos aí da emenda 103, né? Ele declarou, tá, a constitucionalidade de regras contestadas e atendeu apenas de forma parcial um dos pedidos apresentados nas ações. Os processos estão na sessão virtual do plenário, que começou nessa sexta-feira, do dia 16 de setembro, e para o ministro, então, as regras da reforma devem ser mantidas. Em resumo, né, isso consta no próprio site, numa informação do site do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, diz assim que apenas o artigo 149, parágrafo 1º-A, inserido na Constituição pela emenda, deve ser interpretado no sentido de que a base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas somente pode ser aumentada se persistir comprovadamente déficit previdenciário, mesmo após a adoção da progressividade de alíquotas, tá? Então, isso foi, em suma, a única coisa que ele teria acolhido parcialmente, tá? Mas vejam só, por exemplo, numa das ações que seria, quando a gente fala ADI, é ação direta de inconstitucionalidade, tá? Eu vou colocar um resuminho aqui do lado, ou aqui, para vocês irem acompanhando e até procurarem no site, se tiverem interesse, para verificar, acompanhar como é que está esse julgamento, tá? Então, a primeira dessas ADIs, né, a primeira que nós vamos estar trabalhando aqui, é a de número 6.254, tá? Que foi proposta pela Associação Nacional dos Defensores Públicos. E nessa ação, a gente pode estar verificando que a Associação, então, dos Defensores Públicos aduziu, ou seja, trouxe aí os seguintes argumentos, né, que seriam inconstitucionais. Eu vou trazer, assim, pontos específicos para ficar mais fácil de compreender. A primeira questão dessa ação foi impugnada, ou enfim, busca-se a declaração de inconstitucionalidade no que concerne às alíquotas progressivas da contribuição previdenciária e da possibilidade da instituição da contribuição extraordinária. Lembram, para aqueles regimes que estão em déficit, né, e aquela previsão, então, busca-se aí a inconstitucionalidade desses dispositivos. Também a questão da inconstitucionalidade da revogação de regras de transição contidas nas emendas constitucionais anteriores, na emenda 41, na emenda 47, por exemplo. Então, aqui é de extrema relevância, tá? Nós temos várias pesquisas nesse sentido já, e outras a serem desenvolvidas, então certamente não é uma questão que pode ser tratada de forma tão simples, né? São várias instituições que se habilitaram como amicus curiae nesses processos, tá? Que vão auxiliar na defesa aí dos servidores, estão pedindo, inclusive pediram para que fosse retirado da pauta virtual e fosse feito o julgamento todo ele presencial, mas até então o ministro negou também, sob a alegação de que os procedimentos estão sendo proporcionados, sustentações orais, tudo da mesma forma, tá? Então, por hora, vamos ter que aguardar realmente esse julgamento do plenário, tá? Então, essa é uma outra, né, das alegações de inconstitucionalidade. Também alegou-se a inconstitucionalidade da regra de transição do artigo 4, tá, da emenda 103,
Também do artigo 25, parágrafo 3º, que considera nula a aposentadoria concedida no regime próprio, vejam bem essa situação, com contagem recíproca do tempo de serviço prestado no regime geral, sem a respectiva contribuição ou correspondente indenização do segurado. Tá? Isso é bem impactante para quem tem tempo rural e levou para o regime próprio, por exemplo, né? Então, tem esse ponto aí. Também a inconstitucionalidade, né? Então, busca-se a declaração de inconstitucionalidade também do artigo 26, parágrafo 5º da emenda também 103, que prevê critério mais favorável, isso é muito significativo também, prevê um critério mais favorável de cálculo apenas para as mulheres do regime geral, né? Em gritante ofensa aí ao princípio da isonomia, né? Concedendo-lhe, então, o direito de acrescer 2 pontos percentuais, né, no cálculo aí do benefício por ano, né, aos proventos, a partir dos 15 anos de contribuição. Isso para a mulher do regime geral. Enquanto que para a mulher de regimes próprios seria somente a partir de 20, né? Então, aí se traz aí essa diferenciação, tá? Essa primeira, uma das, né, ações diretas aí, pontos bem importantes que foram trazidos e que vão ser todas colocadas nesse julgamento, né? Outra ação direta de inconstitucionalidade é a de 6.258, que essa foi proposta pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, tá? Nessa ação também tem umas, inclusive, que se repetem as alegações, né, de inconstitucionalidade. Então, essa aqui busca a inconstitucionalidade, tá, das normas que trouxeram a possibilidade de instituição de alíquotas progressivas, a mesma questão das alíquotas progressivas, tá, para o custeio dos regimes próprios, tanto de União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá, cobradas de ativos, aposentados e pensionistas, bem como da questão da progressividade, né. A existência de déficit atuarial dos regimes próprios, no sentido daquela possibilidade de que a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas venha a incidir sobre aposentadorias e pensões que superem o mínimo, né? E não mais o teto do regime geral. E também aquela questão de, caso o déficit persista, a faculdade de criação da contribuição extraordinária, né? Isso que também tinha na ação anterior. E outra ainda, a ação de inconstitucionalidade número 6.271, essa proposta pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, na qual, então, se questiona a inconstitucionalidade da expressão, por exemplo, solidário, contida no artigo 40, caput da Constituição, com a redação dada pela emenda 103, as alíquotas progressivas também, a possibilidade da contribuição, da instituição da contribuição extraordinária, a determinação de reajuste, aliás, das faixas de valores que servem de parâmetro para a incidência das alíquotas progressivas, a possibilidade de adoção de técnica de segregação de massas, isso é muito interessante também, artigo 9º, parágrafo 5º da emenda 103, também previsão de que a definição de alíquotas aplicáveis à contribuição de aposentados e pensionistas considerará a totalidade do valor do benefício. Os critérios também do cálculo da pensão por morte, isso também foi muito significativo, né? E também a questão das vedações de algumas acumulações, né? Então vejam que são da mais alta relevância esses assuntos que estão sendo discutidos essa semana no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. E atrás dessas ações diretas de inconstitucionalidade, nós temos garantias, direitos fundamentais de extrema relevância que estão sendo ameaçados gravemente, né? Então, não que se seja contra uma reforma que seja necessária, porém não se pode fechar os olhos e aceitá-la na sua integralidade, né? Então, a gente tem sim várias questões inconstitucionais e essa era uma grande oportunidade para que se discutisse com a devida relevância que a questão merece, né? Então, a gente espera aí que todas as instituições que estão atuando consigam, né, apresentar aí suas melhores alegações e de mais a mais que a gente possa ter aí realmente uma defesa efetiva de direitos fundamentais por parte do Supremo Tribunal Federal, né? E não aí mais uma vez deixando os servidores à mercê aí de sofrer essas perdas e perdas, digamos assim, sucessivas que vêm acontecendo ao longo das reformas constitucionais em seus direitos, né? Então, a gente tem aqui
graves ofensas e que poderiam ser corrigidas nessas ações diretas e que, porém, não se tem aí muitos bons, digamos assim, pressentimentos devido a esse voto já proferido pelo relator. Porém, a gente tem um detalhe que é interessante também, que no recurso extraordinário de número 1.384.562, tá, do STF, aonde está se discutindo a contribuição previdenciária, alíquotas progressivas também em relação à emenda 103, que teve repercussão geral reconhecida, que é o tema 1226 do STF, tá? Teve algo interessante que pode ser trazido também para essas questões dessas ADIs, porque em manifestação nesse processo, tá, no plenário virtual, o presidente do Supremo, então presidente do Supremo, né, agora já foi trocado, o ministro Luiz Fux, tá, ao se posicionar pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria, disse que a temática tem potencial impacto em outros casos, tá, em razão do interesse de milhares de servidores públicos federais, aposentados e pensionistas dos 3 poderes da União, que contribuem para o regime próprio de previdência social e, portanto, estão submetidos às disposições trazidas pela emenda 103 de 2019. A relevância da causa na avaliação do ministro também se dá diante da declaração da inconstitucionalidade dos dispositivos pela turma recursal. Esse entendimento contraria o do ministro Luiz Roberto Barroso, que negou cautelar nas ADIs, que nós trabalhamos agora há pouco, né? E outras, para, em sentido oposto, declarar constitucional, até deliberação do plenário, o sistema de progressividade de alíquotas de contribuição de servidores. Então, claro, aqui a gente tinha o tema específico das alíquotas, porém, vejam que já se trouxe aí o ministro presidente, que era o ministro Luiz Fux, ele tinha então se posicionado no sentido de haver não só a repercussão geral, mas também a necessidade, né, de que a temática fosse aí amplamente discutida por impactar em diversos outros casos, né? Por isso reconheceu a repercussão geral da matéria, para que ela possa ser melhor discutida, né, como está sendo de fato em outras ações diretas aí de inconstitucionalidade. Então, esperamos aí que possa haver, né, um julgamento favorável, apesar do voto do relator, que esperamos que possa ser um voto vencido. Então, fica aqui o nosso apelo para que seja proferida a melhor e a mais correta decisão, que é certamente no sentido da defesa dos nossos direitos e garantias fundamentais, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem seu like, se inscrevam no nosso canal, certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.